Olá, turma! Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro vídeo do módulo Panorama do Financiamento da Saúde, onde iremos abordar alguns temas relacionados ao financiamento do SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, que está em todo o território nacional. E a gente vai ter uma oportunidade maravilhosa de trocar alguns conhecimentos aqui. Por isso que eu peço os relatórios, os resumos dos vídeos, que vocês coloquem também um pouco da experiência de vocês, aquilo que vocês conhecem, ou que de repente seja novidade em cada vídeo que vocês assistirem, para que eu possa ter um retorno e saber também o que posso melhorar até mesmo nas aulas dentro desse assunto. Fica aqui a minha gratidão a todos vocês, espero que possam degustar desse vídeo e que possam dar um retorno positivo para mim logo em breve. Instrumentos de planejamento e de gestão é um assunto bastante importante para todo profissional de saúde, principalmente esses que atuam em secretarias municipais, secretarias estaduais ou pretendem trabalhar no Ministério da Saúde. Alguns instrumentos de gestão não estão listados aí na tela, mas nós iremos falar também, como Programação Pactuada Integrada, Plano Diretor de Regionalização, LDO. Mas esses instrumentos aqui, esses 4 instrumentos aqui, eles são elementares no Sistema Único de Saúde, que é o Plano de Saúde, que corresponde a um planejamento de 4 anos, a Programação Anual de Saúde, como o nome já diz, é anual, o Relatório Anual de Gestão, que também tem o seu relatório detalhado do quadrimestre anterior. São 3 relatórios de gestão detalhado por ano, mais um relatório final do ano. Esses instrumentos, eles têm uma compatibilidade, porque nós temos um plano plurianual do Estado, por exemplo, do município, um plano nacional, onde incluem todas as pastas de governo. No caso, nós estamos falando aqui nessa aula do plano de saúde a cada 4 anos, mas o plano de governo, de fato, é o plano plurianual, que estão atrelados, esses planos de saúde, essas programações anuais de saúde, elas são determinadas pela Constituição Federal, no artigo 165, que está escrito assim, o artigo 165 da Constituição Federal, diz que leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais, certo? Então, isso aqui não é novo, isso aqui já vem desde a Constituição Federal, no seu artigo 165. E o que é que corresponde ao plano plurianual na saúde? Corresponde o plano de saúde a cada 4 anos. Então, nós vamos falar nessa aula também sobre a LDO e a LOA. Acredito que, pelo menos a maioria de vocês já ouviu falar, mas nós vamos trazer aqui algumas informações importantes sobre estes instrumentos e a legislação. Vamos iniciar aqui então pelo plano de saúde. Os planos de saúde, gente, eles são de competência das 3 esferas de governo, tanto a municipal, como a estadual e a federal. Então, como conceito, nós podemos dizer que os planos de saúde são documentos de intenções políticas, de diagnóstico, de estratégias, de prioridades e de metas. O SUS, ele tem um acompanhamento do Conselho de Saúde na sua gestão, determinado até mesmo pela Lei Orgânica 8142 de 1990, onde nós temos a participação popular. Então, o plano de saúde ele deve ser submetido na íntegra aos conselhos de saúde correspondentes, tá, pessoal? Não é assim simplesmente o secretário, os gestores ou gestores elaborarem um plano e tocar para frente. Não, vamos fazer o que a gente planejou. Passa por uma apreciação do Conselho de Saúde. Consolida em cada esfera o processo de planejamento em saúde para cada período. Como falamos, essa periodicidade ela é quadrienal. Nós fazemos um planejamento para os próximos 4 anos, invadindo o ano do governo que virá. Porque o plano de saúde, ele inicia no 2º ano de mandato
e vai até o primeiro ano do mandato subsequente. E aí, como planejar algo para 4 anos e não repensar esse planejamento, né? Então, ninguém vai planejar para 4 anos achando que é evidente que vai saber tudo o que vai acontecer, ainda mais um período que a gente está passando agora, né? Com certeza mudou o planejamento de todo mundo, seja pessoal, familiar ou profissional. Então, esse plano ele deve ser revisto anualmente em função de novas metas de gestão que venham a ser incorporadas e deve pautar a elaboração das respectivas propostas orçamentárias anuais. Como a LOA e a LDO elas são anuais, então nós também podemos rever e pautar, elaborar outras propostas de acordo com o orçamento e as diretrizes que virão. É importante também que os planos, tanto municipal quanto estadual, contenham alguns elementos básicos. Que elementos são esses? Nós temos aqui 3 elementos essenciais e que o próprio Ministério da Saúde coloca como padrão para os planos de saúde. Uma análise situacional. O que seria isso? Você vai trazer aqui informações socioeconômicas, epidemiológicas, com gráficos, tabelas, planilhas, dados sobre a gestão do sistema, a capacidade que você tem de assistência, hospitais, unidades básicas de saúde, laboratórios, o quantitativo de profissionais de saúde, os recursos financeiros. Toda essa análise situacional ela vem sendo descrita no plano de saúde. Além da análise situacional, quando se fala de plano, não tem como planejar sem ter objetivo, sem ter diretriz, sem ter meta. Quando a gente fala de objetivo, diretriz e metas, muitos confundem os conceitos. É importante a gente trazer aqui uma clareza do que são objetivos, diretrizes e metas. Então, o objetivo ele não traz um quantitativo, uma mensuração. Ele está ligado àquilo que se pretende fazer, aquilo que a gente quer ver acontecendo na gestão, com um fim específico. Seja superar um problema, reduzir uma situação epidemiológica de um determinado agravo ou doença, como um acidente de trânsito, por exemplo, eliminar uma determinada doença, um agravo. Então, a gente pretende alcançar algo. Isso seria um objetivo, sem determinar especificamente um quantitativo ou um número, porque aí seria atrelado a uma meta. Quando a gente fala de meta, a gente fala especificamente de um quantitativo a ser alcançado. Por exemplo, se eu traço objetivos aqui no município de construir unidades básicas de saúde em bairros periféricos, isso é um objetivo. Quando eu falo aumentar em 15% as unidades básicas de saúde no município de Boa Vista, aí eu estou falando aqui de uma meta. Quando eu vou para a diretriz, eu vou formular algo que indique linhas de ação a serem seguidas, né? Eu vou determinar alguns eixos. Então, as diretrizes, elas se expressam de uma forma de enunciado, síntese, que vai delimitar a estratégia geral e as prioridades do plano de saúde. E tudo isso aqui, tanto o objetivo, as diretrizes e as metas, elas vão ser acompanhadas, né, que é o módulo que a gente vai ver no fim de semana que vem. O processo de monitoramento e avaliação daquilo que a gente está conseguindo fazer, se vem alcançando objetivos, se vem alcançando metas ou não. Isso aí é essencial para o bom andamento da gestão da saúde. A lei do plano plurianual está prevista no artigo 165 da Constituição Federal e é editada a cada 4 anos. Então, por que plano plurianual? Esse pluri significa dizer que não é apenas um planejamento para um ano, é um planejamento para 4 anos. O que nós temos nesse planejamento? Nós temos diretrizes, objetivos, metas da administração pública para um período de 4 anos, que se inicia no 2º ano do mandato do governante. Como assim? Se um governante for tomar posse no próximo ano, 2021, o ano 2021 será o último ano do plano plurianual.
O governante que está iniciando o mandato, ele trabalha o último ano planejado no plano plurianual. Deve ser encaminhado para aprovação do Poder Legislativo até 31 de agosto do primeiro ano. Então está aqui, um exemplo de um curso de bacharelado em administração pública, mostrando o mandato do Poder Executivo, a execução e a vigência do plano plurianual. Houve aqui uma mudança de governante. O primeiro ano de mandato desse governante, ele vai trabalhar o último ano do plano anterior, do plano que está vigente aqui, que foi elaborado no governo anterior. Por que isso? Porque imagina, se esse governo assume aqui e esse plano encerrou no ano anterior, ele vai executar o quê? Nada, porque não tem nada planejado. Então ele precisa dar continuidade ao que está planejado e fazer o seu plano para os próximos 3 anos e o 4º ano virá outro governante. Então é assim que funciona o plano plurianual. Quais são os princípios que norteiam esse plano? Identificação clara dos objetivos e prioridades do governo. Normalmente eles encaminham um modelo para cada setor para ser seguido, para que haja, de alguma forma, uma sincronia, uma organização, a mesma linguagem, a mesma organização, formatação em cada setor. Integração do planejamento e do orçamento. Planejar sem orçamento é fácil. Você faz um planejamento e pronto, não precisa ligar nenhum valor. Mas quando você tem um recurso, e normalmente esse recurso é bem limitado, a depender do setor, você faz um planejamento, por exemplo, vai gastar em um ano 100 mil reais. Aí quando você recebe o orçamento para fazer seu plano tem que encaixar em 15 mil reais. Isso acontece. Aí tu planejou 100 mil, agora vai ter que fazer um monte de corte para colocar em 15 mil. Então sempre pensar que todo planejamento está atrelado a um orçamento. Você não faz o que você quer, você faz o que é possível, tá certo? Promoção da gestão empreendedora. Isso é um modelo bem capitalista, claro, mas que motiva o grupo, a equipe, o gerente a ter uma visão empreendedora no seu planejamento. Não ficar fazendo planos de ações passivas, mas ações ativas que envolvam, que engajem, que tenham de alguma forma um retorno positivo para quem está recebendo a ação e quem está fazendo. Estímulos às parcerias. Pode ser feito parcerias com o Sistema S, com o Detran, com o Corpo de Bombeiros, com a Polícia Rodoviária Federal. E assim a gente vai, trabalhando juntos. Gestão orientada para resultados, claro. E organização das ações de governo em programas, como a gente já falou aqui. A LDO. Gente, a LDO ela é importante e sem ela nada funciona. É a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O que é isso? Vai mexer com recurso. Todo mundo quer recurso. Essa lei ela é anual, prevista no artigo 165 da Constituição Federal, e ela que faz a ligação entre o plano plurianual e a lei orçamentária anual, que a gente vai falar já já. O que é que dá a entender quando você lê assim, Lei de Diretriz Orçamentária? O que seria isso? Orçamento é recurso. Diretriz é dar uma direção, apontar para onde. Então, o que é que essa lei vai fazer? Ela vai estabelecer de forma antecipada as diretrizes e as prioridades de gastos que devem orientar a elaboração da lei orçamentária anual do ano seguinte. Tá claro? Essa lei, por isso que vai para o legislativo, porque essa lei vai estabelecer as diretrizes e as prioridades de gasto. Por exemplo, se o legislativo perceber que tem ações muito voltadas para uma área, uma gerência, que aqui em Roraima, por exemplo, não teria muito significado, liberar 200 mil, 300 mil ao ano para uma ação que Roraima nem aparece no quadro nacional. Aí você, não, é muito dinheiro, vamos investir em outra coisa. Vamos pegar parte desse recurso, colocar para dengue, para malária, para hanseníase, para tuberculose. Só exemplos, tá?
para a gente entender. Tira de um, bota do outro. E aqui, gente, é uma briga de peixe grande. O pessoal tenta tirar de um lado, outro não quer que tire. Tem sempre uma questão política envolvida no meio também. As diretrizes estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias correspondem a uma parte do que foi definido no Plano Plurianual, restrita a um ano específico. Então, todo ano é votada essa lei. Todo ano é elaborada essa lei para o orçamento do ano seguinte. A elaboração do projeto da LDO é de competência do Poder Executivo, que deve encaminhá-lo para o Poder Legislativo para aprovação, observados os prazos. Então, o Executivo faz o planejamento, coloca no projeto de lei, mas quem de fato bate o martelo em lei é o Legislativo. Então, ele vai analisar e vai verificar se o planejamento e o projeto de lei é razoável, está bem feito, merece ser aprovado como está. Se não, irão solicitar alterações. Então, para cada exercício, para cada ano, a LDO estabelece prioridades e metas da administração pública, estrutura e organização dos orçamentos, diretrizes para a elaboração e execução dos orçamentos, já falamos, dispositivos relativos às despesas da União com pessoal e encargos sociais. Estamos falando da União, mas também isso aqui vai para a questão do Estado e do município, tá certo? Política de aplicação de recursos das agências financeiras oficiais de fomento, disposições sobre alterações na legislação tributária da União, fiscalização pelo poder público das obras e serviços com indícios de irregularidades graves. Então, aqui a gente tem falado da União, mas você aplica isso. O município faz o seu planejamento, os vereadores votam a aprovação ou não, o Estado faz o seu planejamento, os deputados votam fazem a sua aprovação ou não. A LOA, outro instrumento voltado aqui para a gestão do SUS. A LOA também é anual, de cunho administrativo e efeitos concretos, também prevista no artigo 165 da Constituição. Dica: quando você ouvir falar assim, lei de meios, porque a lei de diretrizes orçamentárias, ela apenas fala assim, esse setor vai receber 50 mil, para essas ações vamos liberar 100 mil, 15 mil, 10 mil, 5 mil, mas não fala quais os meios que devem ser utilizados. A LOA, ela é conhecida como lei de meios, porque possibilita os meios para o desenvolvimento das ações relativas aos diversos órgãos e entidades que integram a administração pública. Então, o que é que vem nela? Ela vem a discriminação da receita e despesa, de forma a evidenciar a política econômico-financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios de unidade, universalidade e anualidade. Então, o Poder Executivo, ele vai elaborar uma planilha, colocando lá o setor responsável, o prazo para execução, o que será necessário, quanto de recurso, quem são as pessoas envolvidas na ação, no projeto. Tudo que envolve o como será executado estará na Lei Orçamentária Anual. Sua elaboração compete ao Poder Executivo e será encaminhada ao Poder Legislativo até 30 de agosto e aprovada pelo Legislativo até 15 de dezembro, porque no ano seguinte ela já estará funcionando. Deve evidenciar a política econômica financeira e o programa anual de trabalho do governo, que alguns chamam de PAT e na saúde chama de PAS, Plano Anual de Saúde. O Plano Anual de Saúde é a mesma coisa que o Plano Anual de Trabalho. E o que é que integra a Lei Orçamentária Anual? Sumário Geral de Receita por fontes. Como assim por fontes? Nós temos fontes da União, nós temos fontes do Estado, nós temos fontes do município, nós temos fontes de convênios. Cada fonte dessa tem um número que a representa. Por exemplo, 07 é fonte federal, 08 é fonte de convênio, 01 é fonte própria. Então, essas fontes são identificadas. O quadro demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas. Você vai fazer uma ação, quanto que você vai gastar com passagem? Quanto você vai gastar com material de escritório? Quanto você vai gastar com diária de pessoal, por exemplo? Tudo tem que vir discriminado.
quadro discriminativo da receita por fontes, quadro da dotação por órgãos do governo da administração. PPI, Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde. É quando os municípios precisam de serviços que ele não tem, mas outro município tem. Então, é programado e é realocado recursos para o município receptor. O município que vai receber esse paciente de outro município, ele irá receber recursos para isso. Tudo isso daí é pensado, organizado e pactuado. PDR, Plano Diretor de Regionalização. Define as diretrizes para a organização regionalizada da assistência, visando a conformação de sistemas de atenção funcionais e resolutivos. Deve ser coordenado pelo gestor estadual. Uma das partes integrantes do PDR é o Plano Diretor de Investimentos, PDI. Todo planejamento envolve ação e recurso. O Plano Diretor de Regionalização, ele entende que um estado e um município, um país, ele possui diferenças culturais, geográficas, epidemiológicas. Essas diferenças, elas exigem um planejamento diferente, elas exigem recursos diferenciados. Então, pensando nisso, temos o PDR, que vai pensar o SUS e as ações para o SUS de forma regionalizada. A gente pensa o serviço de saúde conforme a necessidade local. Por isso que nós temos um plano diretor de regionalização que vai ser vinculado a um plano de investimento, porque o plano de regionalização ele precisa de dinheiro também. E o plano diretor de investimento ele vai buscar contemplar o que foi colocado no PDR. Então, o plano ele deve minimamente conter a divisão do território estadual em regiões e micro-regiões de saúde. Em Roraima, nós temos duas macro-regiões de saúde, a região centro-norte e a sul. A gente vai ver também em outra aula. O plano também deve ter o diagnóstico dos principais problemas de saúde e as prioridades de intervenção, a constituição de módulos assistenciais resolutivos, os fluxos de referência para todos os níveis de complexidade e os mecanismos de relacionamento intermunicipal e a organização de redes assistenciais específicas. Acredito que vocês já entendem o que são fluxos de referência, já comentamos sobre isso. Referenciar é simplesmente você não ter o serviço no determinado nível, você encaminha o paciente para outro nível, ou para outro município, ou para outro estado também. Isso é referência. Relatório de gestão, RG. Esse aqui é um dos mais importantes para a prestação de contas. O relatório de gestão deve avaliar o cumprimento dos objetivos, das metas explicitadas nos quadros de metas do planejamento que foi feito, bem como da aplicação dos recursos em cada esfera do governo, em cada exercício anual. Deve ser submetido ao Conselho de Saúde. Traduz o resultado de uma administração por determinado período de tempo e se refere ao desenvolvimento da programação estabelecida previamente. Então, relatório de gestão. Todas as esferas do governo devem fazer. E o que é que tem que ter? O impacto alcançado em função dos objetivos estabelecidos. Você traçou um objetivo. Você conseguiu cumprir o objetivo? Sim ou não? Se cumpriu, quanto dele foi cumprido? 30%, 50%, 100%? Se não foi cumprido, por que não foi cumprido? O grau de eficiência, eficácia e efetividade alcançada pela estrutura e organização em função dos recursos aplicados dos resultados obtidos. Subsídios para a tomada de decisão. A programação e a execução física e financeira do orçamento, a comprovação dos resultados alcançados pela execução do plano de saúde, a demonstração do quantitativo de recursos financeiros próprios aplicados no setor saúde, bem como das transferências recebidas de outras instâncias, e os documentos adicionais avaliados nos órgãos colegiados de deliberação do sistema. Então, são elementos bem diretos, bem simples. O relatório de gestão ele é muito importante, ele vai ser avaliado pelo Conselho, pela Assembleia Legislativa também, pela Câmara de Vereadores. Então, é, de fato, um instrumento extremamente importante.
A Lei 8142, como já vimos, prevê em seu artigo 4º que para receberem os recursos do Fundo Nacional de Saúde, os municípios e o Estado deverão contar com o plano de saúde e o relatório de gestão. Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde, COAP. Instrumento jurídico que explicita os compromissos pactuados em cada região de saúde. O COAP substituiu o Pacto pela Saúde. Nós vimos que em 2006 sai a Agenda da Saúde e entra o Pacto pela Saúde. E agora a gente está falando de COAP, onde o Pacto pela Saúde deixa de existir, sendo substituído pelo COAP. É um instrumento que retrata a situação atual e as intervenções necessárias para uma situação futura e expressa a programação geral de ações e serviços de saúde para a região. Instrumento de alocação de recursos das 3 esferas do governo. Planejamento do SUS. Um quadro síntese do planejamento do SUS. À esquerda, nós temos diretrizes nacionais do Conselho Nacional de Saúde, prioridades, conselhos de saúde, o mapa da saúde, que são as necessidades de saúde, e o mapa de metas, compromissos assumidos pelo contrato organizativo, o COAP. Nós temos o Plano Nacional de Saúde, o Plano Estadual de Saúde e o Plano Municipal de Saúde, todos eles vinculados ao PPA, Plano Plurianual, a LDO, Lei de Diretriz Orçamentária, e a LOA, Lei Orçamentária Anual. Nós temos as diretrizes, objetivos e metas, que vai estar inserido na Programação Anual de Saúde, que, por sua vez, terá um PDR, um Plano Regionalizado, Integrado, dividido pelas regiões de saúde. Diretrizes, objetivos plurianuais e metas de saúde para a região, Programação Geral das Ações e Serviços de Saúde, que farão parte do contrato organizativo da ação pública da saúde. Todo esse planejamento, todo esse orçamento, todos os objetivos, eles deverão ser colocados no relatório de gestão, demonstrando o que foi alcançado e o que não foi alcançado. Esse é o quadro síntese do planejamento do SUS. É o seguinte, quando a gente fala de plano plurianual, voltado aqui para a questão da saúde, tá? Que ele existe em todas as áreas administrativas, mas estamos falando de saúde. Cada setor da saúde, a coordenação da vigilância, da assistência especializada, da atenção básica, setor de informática, regulação, cada um desses setores que existem na gestão do SUS, eles precisam planejar para o ano de 2021, 2022, 2023, 2024, por exemplo, tá certo? Cada gerência de uma determinada área, como por exemplo a gerência da tuberculose, essa gerência, que pertence ao Departamento de Vigilância Epidemiológica, que pertence à Coordenadoria Geral ou Superintendência de Vigilância em Saúde, irá fazer o seu planejamento para os próximos 4 anos. Esse planejamento não é engessado. Existem instrumentos de monitoramento e avaliação. Se a gerência, por exemplo, programa as viagens para os 14 municípios do interior, ela precisa colocar. Se ela vai oferecer capacitação para técnicos que trabalham na tuberculose, ela precisa colocar. Se tem uma viagem para capacitação dos próprios servidores que atuam na tuberculose, ela precisa colocar. Se vai ter uma ação para o Dia Mundial de Combate à Tuberculose, e essa ação vai ser um evento grande que vai envolver muito a população, ela vai colocar no planejamento dela. E assim vai, cada gerência, pessoal da atenção básica, a gerência da saúde da mulher, gerência de saúde da criança, o pessoal da especializada, dos hospitais, da logística, todos eles vão fazer o seu planejamento e encaminhar para a direção do departamento, que por sua vez encaminhará para a superintendência ou coordenação geral, que está ligada ao gabinete do secretário. Esse planejamento ele vai para um setor específico da secretaria, que normalmente é chamado de departamento de planejamento. E esse departamento é responsável pela consolidação desses planos, que serão
avaliados tanto pelo Conselho de Saúde quanto pelo Poder Legislativo.